Olá, estamos aqui em mais um Publicast. Eu sou Mel Eliane, estou aqui com os meus amigos e professores Mari Bronzon e Luiz Miguel, o famoso Buda. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Mari, é um prazer te receber aqui no Publicast neste momento. Você que é uma professora querida, muito amada, extremamente homenageada ao longo do ano. Mari é uma personalidade aqui na instituição. Gentileza sua. Muito obrigada pelo convite, né? É muito importante esse bate-papo, tentar de alguma forma a gente se aproximar um pouco mais, né, dessa conversa, não só acadêmica, mas assim chegar perto do aluno como ser humano e dos professores, dos colegas. Você é uma colega tão querida. A gente agradece o convite e vamos tentar fazer isso com mais frequência, né? Vamos papear, né? Vamos conversando. Eu agradeço o convite e eu acho muito bom que a gente troque experiências, né? Fale um pouco mais sobre a nossa trajetória, o que a gente já fez de estratégias, né, para melhorar o ensino com os alunos, né? Existem alunos de todos os tipos, com todas as demandas, com todos os talentos possíveis. Também. Então, a gente tem que tentar pescar o melhor de tudo, né? Para deixar o ensino o melhor possível. É isso mesmo. E o quanto nós, professores, conseguimos fazer a diferença na vida dos alunos. Eu sempre agradeço muito a oportunidade, né? Não só na sala de aula, mas sempre é uma honra poder fazer parte dessa formação desses alunos, de ter ficado no coração deles em algum lugar e ter trazido o que a gente tem de mais precioso, que é conhecimento, né? E poder fazer parte disso é muito nobre. Eu julgo como uma grande honra mesmo. É verdade, é uma trajetória, né? E o tema desse Publicast é a ciência da aprendizagem e os contextos diários. Nós vamos falar um pouquinho do que a gente passa, né? E vamos deixar esse bate-papo muito interessante, essa é a proposta, e altamente reflexivo. Isso mesmo, né? Vamos trazer algumas questões para a gente pensar junto, né? Trocar essas experiências, como o professor Luiz Miguel disse. E aí você vai nos dizendo quais foram as suas maiores, né, ideias nesse sentido, e a gente vai lembrando, porque é muita coisa que acontece no dia a dia, né? É verdade. E eu me coloco a pensar em algumas circunstâncias no meio desse caminho, que nós, enquanto professores, a gente não faz uma coisa só, né? É verdade. Não, nunca. E isso é muito bacana. Buda, você é um professor maravilhoso, também foi homenageado como estrela nacional. Isso é verdade, sim. Nossa. Nosso querido professor Buda. E é um cara que faz um monte de coisa. Você é pesquisador, você trabalha na educação básica, você é autor de artigos nacionais e internacionais, tem 6 patentes, 3 doutorados. Nossa, é muita coisa. Como é tudo isso, Buda? Não, tudo isso vem da necessidade, aquele aperto do dia a dia. E todo mundo que já estudou já sofreu aperto, né? Então, eu sempre tentei tirar o melhor dos apertos, tentar alguma solução, alguma inovação, né? E essas patentes saíram daquele aperto do dia a dia, seja na sala de aula, seja na bancada, fazendo experimento. Então, a gente tenta, como todo bom brasileiro, né? A gente tenta inovar para tentar sobreviver, né? Sim. E o que eu acho interessante é que essas sementes de inovação, empreendedorismo, a gente já vê nos alunos também. Quando você começa um assunto, uma disciplina, e alunos de todos os níveis, todas as idades, você começa a perceber que existem pequenos empreendedores, pequenos inovadores, pequenos cientistas, alunos que gostam mais de ter o controle, de querer saber o que está acontecendo. E é tão interessante quando você consegue pescar isso, como você disse, né? E observar esse aluno, ele tem um perfil empreendedor. Esse aluno, ele tem um perfil de inovação. Parece que dá um clique no cérebro. Esse gosta de administrar. Esse aqui gosta de fazer. O que é muito natural, né? Porque a gente tem tanta coisa, né, tantas nuances, tantas possibilidades. Né? Uma sala de aula é uma coisa tão rica, é algo tão recheado de surpresas boas, com desafios também, obviamente. A gente encara muitos desafios. Não só na academia, né, como alunos adultos, mas com crianças. Semana passada, por exemplo, nós tivemos uma experiência com treinamento infantil.
E as crianças, elas são muito puras, né? Elas são muito verdadeiras. A criança, ela não tem medo de errar. Quando eu dou aula de inglês, por exemplo, os alunos às vezes ficam um pouco tímidos, né? Como você disse, a gente faz um monte de coisa. Inglês também é uma parte da minha vida, e, né, não só a parte da saúde, mas as linguagens, né, redação, enfim. Trabalhei muito com isso durante muitos anos e eu tenho uma paixão pelas letras. E o adulto, ele tem medo de falar. A criança não, a criança, ela é pura. Ela chega até você, ela não entendeu, ela fala que o seu cabelo não está bonito, ela fala que você está bonita, ela gostou do seu brinco, eu não gostei da sua unha. Então, é tudo muito... E a gente parece que se renova a cada dia, né? Com cada experiência, cada aluno traz um mundo, um universo consigo. E esse despertar aí que o professor Luiz Miguel está falando, ele acontece diariamente, né? E o quanto nós, professores, precisamos estar atentos, né? Sim. E observar tudo isso. Porque lá na educação básica, por exemplo, um aluno do fundamental, ele já traz alguns traços. Sim, totalmente. Né? Alguns traços empreendedor, alguns traços dessa curiosidade. Muito embora as crianças sejam muito curiosas e investigativas, mas está aí a importância do professor conduzir tudo isso, né? Ensinar o caminho. Sim, né? Ensinar o caminho. Numa casa com 2 crianças, 3 crianças, os nossos pais dizem isso, que apesar de saírem de uma mesma criação, são muito diferentes. Os filhos, né, de uma mesma família são diferentes, são seres humanos únicos. Um gosta mais de fazer conta, o outro é mais organizado, o outro já não dá muita bola. E isso reflete em qualquer âmbito da educação. É verdade. Mari, falando nisso na casa... a gente sabe hoje, os estudos, vocês que são, né, 2 pesquisadores, os estudos dizem muito sobre aquilo que pode ser potencializado na casa, no ambiente doméstico, para melhorar a aprendizagem, né, como um fator potente mesmo desse processo. Com toda certeza, Mel, com toda certeza. E identificar isso, né, levar isso para a família, inclusive, colocar, por exemplo, delegar funções, né? Uma tarefa que seja adequada à idade, ao desenvolvimento, obviamente, né? Mas uma criança mais organizada, então, vamos separar as roupas que vão ser lavadas, quantos shorts temos, quantas blusas, quantas calças, né? A geladeira, quantos ovos ainda tem. Isso já é o início de uma coisa que se chama... matemática financeira, por exemplo, sem essa cara, né? Sem esse olhar pesado que, ai, meu Deus, eu não gosto de matemática. E eu falo para os alunos, agora vamos falar do ensino adulto, a gente não vai correr de determinadas fontes de conhecimento. Não dá para fugir. A melhor maneira de encarar é fazer as pazes com o assunto. Sim. Né? Vamos fazer as pazes, então, com os números? E aí funciona dessa forma, essa potencialização que você está dizendo, quando ela acontece em casa, isso imediatamente reflete no aprendizado, desde a criança até o adulto. Eu falo que eles precisam propagar aquilo que a gente ensina, né? Você é um multiplicador. Sim. E para a família nunca é um fardo. Você pode colocar as atividades dentro da rotina da família. Sim. Né? Tipo, dependendo do tipo da família também. Por exemplo, a gente tem família de pescadores, de gente que gosta de no fim de semana ir pescar. A pescaria em si, por exemplo, vai despertar na criança o senso de organização, porque para cada peixe tem uma isca, tem um anzol. Depois que a gente pega o peixe, tem aquele cuidado ambiental também. Tem o fluxograma, né? Tem todo o fluxograma. A gente não pode pegar o peixe muito pequeno, muito filhote e trazer, tem que soltar, tem um tamanho mínimo. Isso aí dá para a gente colocar na cabeça da criança, ou até de alunos mais velhos também, essa noção ambiental, além da organização. Quando eles trazem o peixe, como tratar o peixe, aí tem noção de higiene, de contaminação. Então, dá para você reforçar isso com a família. Uma família de pescadores, por exemplo. Processamento. E apenas reforça com a criança. Isso, aquilo, do processo, vai estar tudo dentro da rotina, então não tem problema nenhum. E isso vai despertar algumas formas de pensamento, de raciocínio na criança, que vão ser muito úteis no dia a dia da escola, né? Com toda certeza. E isso é muito legal. No curso de pedagogia, aqui, nós tratamos sobre isso também, porque a gente precisa romper um pouco com essa coisa da tarefa, né? Sim. Do lápis e do papel. Olha quanta coisa
a gente pode explorar numa pescaria, num pescaria. passeio. No fundo mesmo, o cerne da questão, você está organizando, você está propondo um fluxograma, o processamento, né? Eu achei o exemplo fantástico, professor. Parabéns pela analogia aí, que foi muito... Mas o Buda é muito bacana. criativo, né? Demais, né? Tira mesmo umas coisas da cartola. Por isso que né? é tão inovador e que traz E tem tantas outra propostas. coisa, né? Isso na pescaria, eu acho que em todas as atividades da família. Tem o erro, tem a frustração, porque a criança pode ir lá e não também. pegar nenhum peixe. E aí a família conversa, não, na próxima você vai conseguir, tem que mudar isso daqui. A criança vai ficar mais animada para pescar outra vez. É verdade. Na educação, ele começa a ter essa ideia de, vou tentar novamente, vou fazer novamente. E quando ele vai na escola com esse pensamento, ele vai conseguir superar, né? Aprender melhor. E quando errar, não vai ficar tão frustrado. Né? Ele vai pensar, Os desafios, os né? desafios serão superados. Isso dentro de uma diversão. E a vida em família. apresenta isso para a gente tão cedo, né? Que nem sempre né? Vai vir o peixe. Nem sempre. Nem é sempre. verdade. Na quantidade esperada. No tamanho tamanho, esperado, na na espécie espécie. esperada. Né? É bem bacana pensar nisso. É uma questão muito visual e presente na nossa rotina. E como a escola, né, gente, faz parte da nossa vida. E, às vezes, ela tem até uma força que a gente nem se dá conta disso. Sim. Isso é verdade. Né? Essa escola, que é uma mini-sociedade quando a gente é pequenininho, e essa mesma escola no ensino superior, que depois se projeta... É só uma continuidade. Na verdade, você vai pegar a linha, né? Você chega no mesmo lugar. É bem... Quando a gente olha para os nossos alunos no ensino superior hoje, né? Aproveitando a ideia da pescaria, o aluno, quando ele vai para o estágio, para o campo de estágio, ele também já volta diferente. É verdade. Sim, né? sim. O quanto essa experiência extra-sala é fundamental para ampliar o processo teórico, prático, dentro da sala de aula. A vivência torna tudo muito diferente, né? Encostar na realidade. Eu acho muito transformador. Sim. É bem interessante. E assim, uma coisa que eu fico muito impressionada também quando a gente passa por essas questões no dia a dia, quando você está diante de talvez um conteúdo teórico um pouco mais pesado, mais difícil, e aí, de repente, a mágica acontece em algum lugar. Nossa, entendi. Isso é empoderador, né? Isso é muito empoderador. Agora eu entendo isso. Não é mais um parágrafo no papel, não é um capítulo chato para ler, não. É algo que eu entendo que faz sentido para a minha vida. Que é positivo, né? E que faz com que a autoestima, né, É isso. alavanque outros processos. Sim. Porque a hora que você entende e que, puxa, agora isso faz sentido, isso me puxa para cima, Eu amplia. costumo dizer que Sim. o que empodera pessoas é conhecimento. Conhecimento. Não adianta falar na sua cabeça que você é poderosa, que você pode tudo, que você até pode, mas o que de fato empodera pessoas é conhecimento. Por isso que a arte de ensinar é uma coisa tão desafiadora, mas tão linda. Nobre, né? Nobre, nobilíssima. É desafiador mesmo, Muito. não é fácil. É. Não. E eu penso que um bom caminho para nós professores é um investimento em conhecimento Sim. e, sobretudo, em novas práticas. Porque uma didática, né, boa, acompanhada de boas técnicas, de bons métodos, são capazes de As fazer a metodologias diferença. ativas que a gente tanto fala, né, de construir algo palpável. Na sala de aula a gente tem isso, né? Tem bastante. A gente consegue fazer muita coisa, ainda mais na área de saúde. A gente consegue, por exemplo, na aula prática, numa simples aula prática, rotina nossa, tipo hematologia. Os alunos têm que fazer a coleta, processar o material e fazer a lâmina, corar e fazer o diagnóstico. Nesse processo, tem aluno que vai adorar a coleta, vai ser um profissional de coleta. Tem outro aluno que gosta da química, de fixar a lâmina, de fazer o esfregaço, que é uma pequena arte. Uhum. E ele vai gostar dessa parte do laboratório. Quando eles chegam no estágio, eles deslancham, porque cada um encontra o ponto. E aí, durante o curso, a gente vê que, por exemplo, esse aluno que gosta mais da coleta, ele pode ter mais dificuldade em outras áreas mais técnicas, mais complexas, que não tem a ver com aquilo.
E aí a gente tenta passar da melhor forma esse aprendizado para que ele tenha o conhecimento também, para que ele aplique, aprenda. Isso é possível por metodologias ativas. Ele pode falar, professor, eu não gosto de imuno, por exemplo. A gente consegue fazer um estudo de caso, estudo de caso com resolução, né? Caso tipo clínico, caso né? clínico. Algo da realidade. Como Algo é que da isso realidade. se apresenta na vida real? É. Às vezes fica essa pergunta, como é que eu trago isso do papel para a vida real? Isso e é aí importante. faz todo sentido, né? Por Sim. exemplo, os estudos de caso hoje, especialmente na escola, na educação básica, nós estamos falando muito de estudo de caso para entender os diagnósticos neurodivergentes. Com toda certeza. O TEA, o TDAH, olhar para esse aluno, de fato, com aquilo que ele traz de história, com aquilo que ele já construiu com a família. Então, a importância de se olhar para isso também. Para a bagagem, né? Para a bagagem. Porque todo mundo é capaz de aprender. A ciência já respondeu isso. Sim, né? nós temos alunos neurodivergentes e a maioria deles ficam acima da média. Eles aprendem, só a gente não ajustar um pouquinho o método, não fazer aquele negócio quadrado, né? É. Fazer um método de ensino variável, né? Adaptável. E eles entram no assunto, aprendem, discutem. Geralmente são os mais ativos, os mais participativos. Quando eles pegam um negócio, tipo, eu estou aprendendo, estou sabendo, estou me empoderando, já era. O quanto esse conhecimento muda, de fato, né? Muda. A poesia, às vezes, ela se antecipa à ciência, inclusive. A Adélia Prado uma vez falou que o que a memória amou fica eterno. O cérebro precisa amar. Né? Não que você precisa fazer malabarismo para ensinar, não é uma coisa que tem que ser espetacular todo dia. A gente vive de rotina, e a rotina, às vezes, ela é cansativa mesmo, pesada. Sim. Mas quando o cérebro se emociona, a gente tem uma estrutura cerebral que se chama amígdala, e ela é ativada com emoções. O cérebro não grava tudo o que aconteceu no dia. Se eu te perguntar o que você comeu há 17 dias, o que você almoçou, você não sabe. Não lembro. Mas você sabe o que estava fazendo quando recebeu uma notícia muito boa relacionada à sua vida, ou o nascimento da sua filha, ou qualquer outra coisa. Né? O dia que você defendeu o mestrado. A gente lembra, né? E isso porque alguma emoção ativou a amígdala, e isso autorregula, né, o hipocampo, e essa informação ela é consolidada, então fica na cabeça. Por isso que emocionar enquanto se está aprendendo, né, uma surpresa, meu Deus, isso é por isso. O cérebro gravou. Sim. Então, existe um registro ali na emoção. Aqui cabe um corte maravilhoso, né? Porque você fala muito bem, dá vontade de ficar só falando sobre isso. E até a gente pode já marcar um novo podcast para falar especialmente sobre isso, Podemos. Né? Trazer também conhecimento sobre os neurotransmissores. Sim. Podemos. Né? Que potencializa a aprendizagem. Hoje tem algo tão novo e tão lindo assim, sendo estudado, que é a questão de entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um sistema orgânico, tá? Vamos pensar no nosso trato gastrointestinal. Hoje existe, né, tem se evoluído muito nessa área para mostrar, por exemplo, que aquilo que você come, o funcionamento do seu intestino, por exemplo, ele não é um reflexo do que você está fazendo essa semana, nem no mês passado. É algo da sua história, é desde o seu nascimento, desde o ventre, os estudos cada dia mais. Sim, né, sim. Professor? Eles consolidam isso, que a microbiota é algo consolidado desde a sua existência, Desde tão o antigo nascimento. quanto a sua existência. Sim, desde o nascimento. E o intestino, por exemplo, os livros trazem, a gente já sabe disso, né? Agora que você tomou o gancho aí dos neurotransmissores, ele é o segundo cérebro. Sim. Então, comer direito, por exemplo, né? Aí a gente pensa na educação básica, na criança, nos hábitos alimentares. O neurodivergente ele tem hábito alimentar diferente. Então, a própria olha só como é que tudo está. Né? O sono é extremamente importante. Triptofano é precursor de melatonina, né? A melatonina regula o ciclo circadiano, claro e escuro. Então, é tudo muito ligado. Não é uma coisa chata de se entender, né? Ai, neurotransmissor, que coisa chata. Não, conexão cerebral. É aprendizagem. E até a gente precisa abrir um parênteses, né? Antigamente, nós estávamos formando professores aqui na universidade e a concepção de tudo isso era muito diferente.
Hoje não, precisa pensar nesse indivíduo integral. Não dá Totalmente. mais para pensar nesse indivíduo que chega na sala de aula, que vai ficar sentado, parado e prestando atenção no que você coloca na lousa. É um indivíduo que ele comeu, ele dormiu, né? O que ele traz também de experiências durante o dia que vai influenciar diretamente no processo da aprendizagem dele, né? E isso é humanizar. É. Isso é deixar a aula humanizada, é enxergar o aluno além da carteira. E a gente também, você também traz uma bagagem do dia, né? Não é todo dia que você Que a tem gente está os 100%. melhores Tá insights. funcionando. Nossa, hoje eu vou dar exemplos. Não é todo dia que está funcionando. Não é. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Sim. É rotina. Rotina rotina. é sempre uma mesma coisa acontecendo várias vezes. E que liga o cérebro no automático. E que liga Sim. no automático. Muitas vezes está fazendo sem pensar no que você está executando. Mas por que eu estou executando dessa forma? Porque eu aprendi assim, mas por quê? Porque eu faço desse jeito sempre? Então, são questões que refletem também diretamente, não só no processo de aprendizado, mas no comportamento desse indivíduo na família, né? Se ele fica um pouco mais triste, um pouco mais alegre. E o sono? O sono está intimamente ligado ao humor, por exemplo. Fica sem dormir, tenta estresse. assistir uma aula de 3 horas Não sem dá. dormir. Não vai conseguir. O estresse também é importante, porque o estresse modula o sistema imunológico. Tem a ver Aumenta com- o cortisol, que é o aumenta o hormônio, cortisol. né? Que é o Olha hormônio outro que te corte acende. aqui. O cortisol. Ele te acende, ele te mantém, O né, trabalhando. É uma coisa que muita gente não confunde, ou não teve contato, né? O cortisol ele é um hormônio fundamental para Sim. a saúde do ser humano. A gente só fica ligado com o cortisol. E acha que ele é só Vilão. negativo, Só vilão. né? É. Não. E ele tem um ciclo durante o Sobrevivência. dia, ele que faz a gente acordar, despertar, né? Além daquele café, né? Mas Opa. ele é fundamental. Ele faz a gente ficar desperto no começo do dia e ele diminui à noite, quando você precisa dormir. Mas pessoas estressadas têm isso alterado. E o cortisol, quando ele passa de um limite, ele atrapalha o Sabe a sistema mínima imunológico. invertida do tempo, né? Que Isso. à Sim. medida que o dia vai acontecendo, a temperatura vai caindo, né? Isso é a mínima invertida, Sim. né? A hora que o cortisol deveria estar baixo, Ele está alto. ele está alto. Esse indivíduo não vai conseguir dormir, consequentemente. E aí vai atrapalha aprender. o sistema imunológico, você fica mais suscetível a pequenas infecções, resfriados, essas coisas do dia a dia, e isso atrapalha o ensino, tanto a nossa saúde como docentes, para passar o conhecimento, quanto para os alunos no dia a dia, né? E dependendo do fator que alimenta essa produção de cortisol, ele vai aumentando dia a dia e o aluno vai tendo prejuízos. Então a gente tem que pensar também no sistema hormonal em relação ao cortisol dos alunos e dos professores. Em relação a isso, Buda, eu sei que você é super das pesquisas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa coisa de quantificar cortisol na saliva. legal Mari falar também tem pesquisas com isso. Conta um Tenho. pouco sobre isso para a Então, gente. o cortisol tem a ver com estresse, né, que tem a ver mais com o nosso sistema nervoso simpático. Vamos resumir assim. Sistema nervoso simpático é aquele da fuga ou luta. Na Ativa. pré-história, o tigre dente de sabre aparecia ali, ou a gente enfrentava, ou a gente corria. Aí tem descarga de adrenalina, noradrenalina, que prepara o nosso corpo para fuga ou para luta. Isso é saudável em momentos de grande estresse, mas não pode ser ativado a todo momento, que aí aumenta o cortisol e todos esses sintomas da fuga e da luta, pressão arterial aumentada, frequência cardíaca, liberação de glicose, isso atrapalha, hiperventilação, liberação de glicose, isso atrapalha o dia a dia. A pessoa não... É um sinal de alerta que não se apaga. Não se apaga. E aí gera o transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, ele é para traduzir, né, vamos para falar de uma maneira mais simples, é esse sinal de alerta que não se apaga. E aí na hora de dormir que tinha que estar desligado, não A gente desliga. toma remédio para dormir. Exatamente. E depois precisa de um para acordar, né? E relacionado à amilase salivar, né, que é a nossa enzima que quebra os carboidratos na boca, ela vem com a saliva. E a salivação é bloqueada quando a gente tem o simpático hiperativado, como no caso de estresse. Então, a gente produz menos saliva e produz menos amilase quando a gente está estressado. Por outro lado, a gente tem o parasimpático, que é o sistema nervoso do repouso, da digestão. Sabe quando você
come aquela comida boa, A feijoada. feijoada, e você quer dormir, deitar, fazer digestão, você fica relaxado, feliz. Esse é o parasimpático. Você saliva mais, sua digestão melhora e você produz mais amilase quando você está relaxado. Então, quanto mais amilase é um sinal de que você está menos estressado. Quanto mais amilase, menos estresse. Então, a gente consegue determinar se a pessoa está num ciclo de estresse. É claro, existem outros fatores que atrapalham a salivação. Não é um parâmetro só. Você não pode olhar para um Sim. número, eu falo isso para os alunos, a gente não pode olhar para um número e falar um diagnóstico. Isso não é ciência, isso é esoterismo. Um número sozinho, ele é só um número. Sim. Né? Mas se a pessoa já tiver, por exemplo, um diagnóstico de um dentista que fale, sua salivação é perfeita, e aí ele tem uma diminuição da amilase, ele provavelmente está num ciclo de estresse. Vale a pena investigar. É. E como coleta isso? É só com um simples. papel? Como coleta isso? Um Morde? suave, um suave a gente usa em saúde, é um cotonete. cotonete gigante. Cotonete. Todo mundo que passou pela pandemia viu Vai o suave. lembrar. O suave. Só que enfiava no cérebro. Só que ao da invés de gente. você cutucar aqui o cérebro. cérebro, você vai passar aqui na boca para pegar saliva. E aí a gente tem um kit, e tem vários tipos de kit. Tem o qualitativo, que fala que se você tem muito ou pouco, Ou se se você tem ou não tem. O semi-quantitativo, se você tem pouco ou muito. E o quantitativo, que dá para saber a quantidade exata de amilase. Então dá para ter uma noção bem específica. Isso não vai ser analisado sozinho, né? Pautado na literatura, isso é acompanhado de outros parâmetros que vários são analisados. outros parâmetros. A gente podia fazer aqui, nosso, né? Sim, Não é difícil, não. Entre os professores, entre os alunos, né? Fazer em 2 épocas do ano, no início, no meio do semestre, né? Na hora que está tudo acabando, na hora que está concluindo. E eu fico até pensando assim, a gente poderia até mensurar isso no começo do ano, né? Pode, tem tudo a ver. E no final do semestre. Será que a gente está Tá vendo mais... como é que surge o projeto de pesquisa? Tá vendo assim como é que surge o projeto de pesquisa, de Vem uma extensão, né? ideia. E até eu fico pensando assim, às vezes a gente caminha com uma disciplina que ela vai super bem ao longo do semestre, enquanto outra vai amarrada, né? Sim. É normal carregada. também. Como será que deve estar o nosso nível de estresse? Às Sim. vezes a gente usa um material tão bom que resolve os nossos problemas, que traz, né, insights, que traz propostas de métodos, de técnicas. Melhora o entendimento desse aluno Então, e diminui o estresse, consequentemente. será que o material que a gente usa interfere? Sim. Né? A própria infraestrutura física. Acho que a gente Cabe poderia uma investigação. Dá pensar pra saber. sobre isso, Sim, né? Com toda sim. certeza. Se você está bem amparado, você tem um material bom para trabalhar, claro que o nível de estresse diminui muito. Pronto, metade do caminho, ou um pouco mais até, já está pronto. Porque o planejamento da aula também é difícil. Sim, o professor é aquele profissional que ele trabalha antes do trabalho, no trabalho e depois do trabalho. E só é remunerado por uma Por parte. uma parte. Parte só. E aí tem gente ainda, né? Eu já ouvi muitas vezes, mas você só dá aula. Como? Como assim? Não, eu não só dou aula, eu dou aula. É isso E mesmo. a gente planejar isso antes, durante e depois, amparado por algo que já exista para te dar esses insights, faz toda a diferença. E pensar que educação, ela não é um produto, né? A educação é um processo, e que envolve muitas partes. Sim. Né? Começa lá na infância, né? E se estende até... E que precisa de uma rede de apoio, precisa dessa família, né? E se essa rede não existe, quais são as outras ferramentas possíveis, né? De que maneira a gente consegue amparar, acolher, melhorar. Humanizar. Humanizar. Sim. Bom, esse bate-papo está sendo incrível e eu já convido vocês para o próximo, tá? Que coisa boa. A gente também fica muito honrado com isso, com o convite. E vamos sim. E já saiu até uma ideia de um projeto aqui, né? Então, já... Sempre vai sair ideias de projeto. Você colocou, nós somos professores. 3 professores juntos, botou um microfone, acabou. Nós também somos pesquisadores, né? Então, botou mais de 2 pesquisadores numa mesa, vai sair projeto. Vai sair alguma Vai coisa. sair alguma coisa. A gente sempre arruma um trampo, né? A gente sempre arruma um trampo. Sempre arruma um trampo. Legal. E para a gente finalizar, então, esse nosso Publicast com papo profissional, com a Mari Bronzon e com o Luiz Miguel, o famoso Buda, e comigo, Mel Eliane, acho que a gente poderia deixar uma mensagem final para todo mundo que nos assiste. Claro. Alguma coisa que sirva de incentivo para que a gente não pare de estudar nunca. Bom, vou começar
começar, então, dizendo que um mantra meu que eu repito aos alunos, que o que empodera pessoas, o que tira a gente da vala comum, do lugar, né, da maioria, é conhecimento. Então, investir no seu conhecimento sempre vai ser um caminho de luz. Sempre algo bom vai acontecer, né? Conhecer, tomar conhecimento, sair desse lugar de desconhecer para conhecer, muda a história das pessoas, muda a vida das pessoas. Transformador, transformação, né? Ensinar é transformar pessoas. E aprender também é transformador. Eu acho que eu caminharia por aí, né? Legal. E você, Buda? Eu gostaria de reforçar que cada dificuldade que nós temos, né, os alunos têm no dia a dia, sempre pense em como resolver. Tudo é solúvel, tudo é resolvível. Verdade. Sabe? Tudo é resolvível. Pare um pouquinho, respira. Pense em como você pode... Deixa o parasimpático funcionar. Deixa o parasimpático funcionar. Como eu posso resolver isso? E coloque num papel. Pode ser uma dificuldade, uma dúvida que você tem no dia a dia sobre qualquer disciplina ou no seu trabalho, com a sua família. Sente, pense, coloque no papel. Pense em como resolver. A gente vê isso em inovação, né? Toda dor que o ser humano tem um remédio, uma solução. Tá? E sempre quando tem um remédio, a gente tem que pensar em como montar esse remédio. E aí, quando você começa a treinar isso, você começa a pensar em vários remédios. Enquanto mais você trabalha isso, mais remédios você cria e você começa a escolher os melhores remédios entre todos os remédios. Quando isso entra na sua mente, você começa a ter inovação para tudo na sua vida, inclusive na sala de aula, tanto o professor quanto o aluno. Buda, isso já é desenho universal de aprendizagem, é Exatamente. demais. É verdade. E isso, eu gosto de fazer isso com os meus alunos, começar a incentivá-los a perguntar como resolver. Estou com dificuldade, como eu resolvo? Pode sentar no chão e chorar também, né? Também vale a pena. Senta, Sim, chora, se for depois necessário. respira, deixa o parasimpático chegar, e aí começa a pensar. Tudo é possível ser resolvido. Então, e é daí que vem a ciência, é daí que vem as grandes descobertas, que sempre nascem de pequenas descobertas. Verdade. Então, quem para e pensa e deseja melhorar alguma coisa, sempre tem pequenas descobertas e melhora. Alexander Fleming descobriu o antibiótico, ao acaso, como a maioria das grandes descobertas, estudando outra coisa. Uhum. Então, E tantas sempre outras coisas que a gente sabe que foram descobertas assim, Não, né? assim, muitas coisas. as receitas culinárias Receitas também passam culinárias. por aí, Sim. pelos testes, pelos erros também. Não, assim, de repente você não sabe o jeito de fazer, mas você já sabe como não fazer. Quantas erro. iguarias foram criadas a partir da escassez de alimentos? O indivíduo com verdade. poucas possibilidades, em épocas Precisava difíceis, providenciar uma proteína. alguma coisa, e com mudança de tempero na forma de preparar, ele conseguiu produzir iguarias que em épocas de fartura não seriam possíveis, Sim. não seriam inventadas. Então, Nossa, e se a gente for puxar pela memória aqui, já vai vindo quanta coisa na cabeça. Eu pensei nas grandes navegações agora, quando os navios, né, quem habitava, os passageiros em si, com viagens de 3 meses, 4 meses, eles tinham o escorbuto, sangramentos. Aí, Sim. daí surgiu o chucrute, o chucrute, que é né, uma que é fonte de vitamina C. E podia, Que é do repolho, do né? repolho, Do que podia repolho. durar por 3 meses. Olha só, uma descoberta a partir de uma necessidade, de uma dor. Então, tem muita coisa assim. Se a gente for parar para pensar, vamos ficar aqui até amanhã. fica até amanhã. Que mais? Até mais que amanhã. E olha que interessante, eu que imaginava ter um papo reflexivo, estamos saindo daqui com muita motivação, Sim. né? De olhar para a nossa profissão, para aquilo Sim. que a gente faz acontecer de fato dentro do contexto da sala de aula, porque a gente é professor raiz. Raiz. Tem que tirar os coelhos da cartola. Exatamente, é professor que de fato tem experiência, né, com o chão da sala de aula, com aquilo que Sim. acontece. E aí isso é muito interessante, porque professor se comunica com professor. É verdade. Né? Professor fala com professor porque entende a realidade. E aí a gente se aproxima, porque um ajuda o outro sempre. Sim. Só para fazer mais uma reflexão, assim, quando você disse do que a gente produz, a gente faz muita coisa. Na hora de escrever um livro, por exemplo, a gente tem algumas obras escritas. A gente pensa, quando eu estava ensinando isso, de que maneira poderia colocar no papel para ficar mais fácil? Porque
tem uma coisa que eu falo muito para os alunos nas disciplinas mais pesadas, bioquímica, por exemplo, que é um carrego fantasma, química, né? Tudo que tem cálculo. Matemática. Eu costumo dizer, eu dou a aula, eu não sei se agrada todo mundo, obviamente não, porque, né, nem Jesus agradou todo mundo, mas eu penso que naquela aula, assim, ó, eu dou a aula que eu gostaria de ter tido. Sim. Eu gostaria que tivessem falado desse jeito para mim. Se tivesse mostrado dessa forma, eu teria entendido mais cedo. Teria sofrido menos. Sim. Na hora de confeccionar um material, de escrever uma obra. Eu penso exatamente nisso. A gente pensa assim. De que maneira, lá na sala de aula, isso vai ser aplicado? De que maneira isso fica palpável? Né? É conhecendo a realidade. E essa é a riqueza, né? Porque, enquanto professor, nós sabemos já alguns caminhos. Sim. E entendemos alguns atalhos. Sim. E aí é divulgar isso para os nossos pares. Claro, né? É contar a boa nova. Falar para o colega, ó, eu fiz assim, funcionou. Venha fazer também. Vem fazer também. A ideia é boa. Testa. Né? Isso é muito extraordinário, né? Porque é a possibilidade da gente trocar experiência. E isso é uma riqueza também. É verdade. Sim. Né? Mas a gente ficaria aqui horas e horas. Que bom. Quando a conversa é boa, é assim mesmo. E a gente vai finalizando, então, o Papo com Profissionais. Nós tivemos a honra de receber aqui, então, a professora Mari Bronzon e o professor Buda. É o Buda mesmo. É mais fácil e mais rápido. Sim, e muito conhecido. Exatamente. Nós ficamos por aqui, agradecemos pela sua audiência e fique ligadinho no Publicast, que logo, logo teremos novos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.